Boa noite a todos. É com muita gratidão que estamos aqui reunidos mais uma vez, recebendo hoje a nossa irmã, a nossa amiga, nem sei quantos anos, Andréia, nossa querida Andréia Mara. Andréia está sumida daqui, né, Andréia, por causa que dá aula à noite. Mas hoje fomos privilegiados aí com o feriado. Ela veio nos brindar. Muito obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, felizes que estamos de estar aqui na nossa querida Cruzada Espírita. Mais uma noite em que Deus e Jesus nos brinda com esta oportunidade de nos melhorarmos, de estudarmos, de buscarmos conhecimento através da doutrina espírita. Muito obrigado, Pai amado, Criador dos mundos, eterno, divindade que nos assiste e não nos abandona jamais, perfeição infinita, a majestade, nosso Pai que está nos céus. Muito obrigado por esta noite que se inicia de estudo, em busca do conhecimento, em busca do reequilíbrio psíquico, espiritual e do nosso corpo. Que possamos te sentir em nossas vidas, Pai querido, deixando de lado tudo aquilo que nos prende ao homem velho, aos nossos vícios, às nossas buscas incessantes, ao materialismo, ao apego. Possamos ir nos burilando, nos melhorando, renascendo um homem novo, livre de pecados, livre de aflições, livre de revoltas, na compreensão que suas leis são eternas e o seu amor é infinito para todos os seus filhos. Nenhuma ovelha vai se desgarrar. Jesus, que nos encaminha através do Evangelho, do código divino, moral, possa estar presente nas nossas decisões, nos nossos lares, em cada pensamento nosso, que se faça o Evangelho, olhando a vida com bons olhos, o irmão como um próximo querido que nos ensina. Possamos ter aos poucos noção de te buscar, Pai, desde que acordamos até o anoitecer lá fora, sermos cristãos verdadeiros em busca do Evangelho. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Que todos aqui, encarnados ou desencarnados, irmãozinhos que vêm buscar o conhecimento, possam se banhar com as palavras da nossa irmã Andréia, que derrama a sua misericórdia, Pai, sobre todos nós. E pouco a pouco vamos nos tornando pessoas melhores, na luz, na paciência, no Evangelho, na misericórdia, na compreensão das leis e principalmente praticando o amor que Jesus nos ensinou. Que todos recebam os benefícios da casa nesta primeira parte e juntos, em júbilo, possamos estar unidos em pensamento em Jesus Cristo. Que assim seja. André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Bom, quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei aqui, né? Só deixei essa casa porque, por causa das minhas atividades como docente, né? Então, dou aula de segunda a quinta. E aí, as atividades aqui são de segunda a quarta, né? Então, não dá. E hoje, então, eu pertenço ao Fora da Caridade, que lá nós temos estudos todos os dias, né? Então, dá para eu encaixar melhor. Ok? Quem não me conhece, eu estudo a doutrina já há alguns anos, né? Faz uns 20 anos mais ou menos, e eu amo a doutrina.
E eu percebo que quando a gente está estudando a doutrina, alguns gargalos nas perguntas das pessoas eu vejo da falta de entendimento sobre do que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos aqui, né? Então, nós tivemos o Setembro Amarelo, né? Uma preocupação muito grande em relação ao suicídio, né? O suicídio virou a pandemia do mundo, né? Diz que vai ser o mal do século 21, porque as pessoas não estão entendendo porque estão reencarnando e não entende todo o complexo que envolve a programação reencarnatória, né? Então, por isso que eu montei essa palestra com essa preocupação de tentar trazer para vocês, né, para todo mundo que escuta, o entendimento das dificuldades que a gente tem para programar uma encarnação, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, né, todos os laços que a gente une para a gente romper, às vezes, num momento de desespero, de falta de fé, de falta de esperança, né? E que nós sejamos propagadores do Evangelho para aqueles que não puderam estar aqui com a gente nesse momento, ok? Então vamos começar. A palavra reencarnação, né, ela começa com Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que foi publicado lá em 1857, eu errei ali, não é em 1900, né? 1857, e a palavra reencarnação significa, né, que a gente nasce e morre, né, quantas vezes for necessários. Então, o que é eterno, né? O nosso espírito, né? O nosso corpo espiritual. Somos seres espirituais numa experiência na carne, né? E a gente já teve diversas experiências na carne, né? Nós que estamos aqui, né? André Luiz fala que nós estamos na Terra há 1 bilhão e 500 milhões de anos, e Joana de Ângeles fala que a gente está há 2 bilhões de anos, né? Então nós já estamos aqui há pouquinho tempo, né? E no formato, né, de Homo sapiens, que é nesse formato que a gente tem hoje, né, de seres pensantes, com desejos, vontades, escolhas, tal, tudo, estamos aí mais ou menos há 200 milhões de anos, né? E aí, por que a gente está tão atrasadinho ainda? Né? Por que a gente não evolui? Por que a gente fica ali patinando no mesmo lugar? Né? Por causa das nossas imperfeições, da nossa dificuldade, do nosso entendimento que somos espíritos eternos e que tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que a gente pensa, todas as nossas emoções, sensações e pensamentos vão construir esse ser, né? E não vai deixar, ele não vai ficar para trás, e no processo reencarnatório. Um dia seremos espíritos perfeitos. E aí essa perfeição vai estar ligada às nossas decisões. Então temos livre-arbítrio, né? E aí todas as vezes que nós erramos, né, somos responsáveis por responder por aquilo que a gente errou. Bom, lá no Livro dos Espíritos, na questão 166, né, Kardec, né, pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Se gente, né, por que eu me tornei espírita? Né, eu não nasci espírita, minha família era uma família católica, porque eu sou muito questionadora em relação às questões da vida. E aí eu olhava para o mundo, ou eu seria ateia, não acreditaria em Deus, ou existiria uma explicação, né, para as diferenças, sejam econômicas, sociais, intelectuais, físicas, né? Alguém às vezes muito belo, muito inteligente, né, nasce com todos os privilégios econômicos, né, todas as facilidades. Outros irmãozinhos não tão belos assim, às vezes com muitas deficiências físicas, algumas dificuldades, né, de corpos totalmente atrofiados, né, com doenças seríssimas, né? E essas pessoas às vezes nascem com questões econômicas muito sofríveis, não tem um alimento para comer, uma cama para deitar a cabeça, tal, né? Como alguém que vive uma existência só, né, poderia ter tanta, mas o pai dele fez isso, tal, mas o mérito não é dele, né? Então a gente começa a se questionar sobre isso. Questões, por exemplo, porque alguém desencarna tão cedo, às vezes com 1 ano, 2 anos, 7 anos, 20 anos, e outro irmãozinho desencarna com 100 anos, 90 anos. Algumas denominações religiosas, por exemplo, diz que
se você morrer, né, até os 7 anos, você vira anjo. Eu preferia ter morrido até os 7 anos do que ficar aqui quebrando a cabeça, né, e depois ir para o inferno, né? Não é uma coisa muito lógica, certo? Então, né, tem algumas coisas que eu ficava me questionando. Sou uma estudiosa de religiões também e eu não entendia, né? E quando eu me deparo com os estudos da doutrina espírita, cada pergunta que eu tenho tem sempre uma resposta, né? Para cada pergunta que eu tenho, desdobra num monte de outros estudos que a gente acaba fazendo, e que a doutrina, ela é ciência, filosofia e religião, porque aquilo que a ciência não explicou ainda, ela vai explicar. E aquilo que em muitas obras a gente achava um absurdo, a ciência já está explicando. Por exemplo, nas obras do André Luiz mesmo, tem um monte de coisa que foi escrito lá em 1930, 1947, 1932, que nem sonhávamos que existia, tipo computador de 3 dimensões, tridimensional com imagem, celular e tal. E hoje nós temos aí, né, televisão de plasma e tal. E quando você olha as obras de Kardec, por exemplo, na Gênese, ele fala, né, sobre planetas que ainda não tinham sido descobertos. Tá? Então começa a me responder questões, né, e fica muito lógico o porquê, né, nós sofremos e porquê nós nos passamos por situações que às vezes aos nossos olhos são complicadas, né? Porque estamos num processo de aprendizado e as reencarnações são necessárias para esse processo de aprendizado. Então tudo que é dor, que a gente olha com olhar de dor, não é dor, né? Na realidade é um processo de crescimento, de desenvolvimento, de melhoramento do nosso espírito, tá? Continuando, na mesma questão, ele abre para a questão A. Como realizar uma nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal, né? Então, não tem como a gente não acreditar que, né, nascemos e morremos quantas vezes. Quantas vezes nós vamos vir aqui? Não sei ainda. Né? Tem gente que fala, eu fui em tal lugar, né? Algumas religiões espiritualistas falam que eu sou um espírito iluminado e que eu não vou poder mais reencarnar. Só quem não entende nada do que é um espírito, né, puro, para entender que a gente ainda precisa reencarnar, né? Ainda no processo de evolução dos mundos, né? Nós estamos ali no estágio bem ali do comecinho ainda, né? No segundo nível ali de provas e expiações, estamos indo para um processo de transição. E somos espíritos ainda com muitas imperfeições morais, né? O que não tem ciúmes tem a vaidade, o que não tem a vaidade tem a ira, o que não tem a ira tem a gula, o que não tem a gula tem a inveja, o que não tem a inveja tem a maledicência, e por aí vai. Fora os medos da nossa alma, né? Fora as dificuldades de falta de fé, de crença, e por aí vai. Ok? Então, por que reencarnamos, né? E aí, primeiro, é um aprendizado. Segundo, para a nossa elevação moral. E terceiro, para a elevação espiritual. Quando nós estamos no corpo físico, a gente tem que entender que o corpo físico, primeiro, ele é uma prisão. O nosso corpo, enquanto nós estamos aqui como espíritos encarnados, né, quando somos almas, o que acontece? A gente não pode ir aonde a gente quer com a força do pensamento. A gente não pode levitar para o lado de um prédio, nada, porque o corpo limita isso, a gente se mata se fizer qualquer coisa dessa, né? Segundo, o corpo, o espírito, quando está na prova da carne, né, ele está numa escola, porque a gente vai aprender. Seja pelo amor ou pela dor, a gente vai aprender. As pessoas que nos cercam são, né, professores que nos ensinam a desenvolver esse processo, né? Então nós estamos numa escola, nós estamos numa prisão, e além de uma prisão e de uma escola, nós também estamos num processo de cura, né? Somos espíritos cheios de feridas que sangram, né? Que a hora que qualquer pessoa toca nessa ferida, a gente quer ainda estar meio no olho por olho, no dente por dente, muitos de nós, a gente quer ferir o outro. Ou quando a gente não quer ferir, a gente quer fazer o quê? A gente quer afastar o outro de perto para ele não machucar a gente. As duas coisas estão erradas, né? A gente precisa curar essas feridas.
E como eu curo essas feridas? Olhando para mim, entendendo que eu erro, entendendo que eu acerto, entendendo que eu preciso me libertar do velho homem, né, para nascer o novo homem. E às vezes tá tudo um mar de rosa, um céu de brigadeiro, já não faz nada. E aí quando vem a dor, o que acontece? A gente começa a buscar respostas para se lapidar. Então, né, para isso que a gente vem aqui, está na lei de Deus, ok? Com qual objetivo? Lá na questão 167 do livro dos Espíritos está, né? Com qual fim, né? Objetivado com a encarnação, né? Com qual objetivo a gente encarna? Primeiro, para espiar, melhorando progressivo da humanidade. Sem isso não há justiça. Então aquelas questões todas que eu coloquei lá no começo, que justiça teria de Deus se Ele é um Pai, que Ele ama todos nós? Imagina nós, pais aqui da Terra, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, né? Eu tenho sobrinhos netos, e a gente ama, né? E aí o que acontece? Um pai e uma mãe, ele ama, né? Os normais, né? Os dentro da normalidade, eles amam num grau muito grande. Ele não vai pegar um filho e ele vai dar comida e o outro ele vai deixar passar fome. Ele não vai colocar um filho roupinha, caminha, tudo, o outro deixar dormir no relento, né? Então, onde estaria a bondade de Deus, o amor de Deus por nós, né? Se não existisse a reencarnação. A justiça de Deus está em que nós somos espíritos que estamos num processo de progresso, né? Temos o nosso livre-arbítrio de escolhas e Ele permite, né, que a gente às vezes passe por algumas dificuldades para o nosso melhoramento. E às vezes isso causa sofrimento. Nós pais aqui da Terra, por exemplo, às vezes a criança vai tomar uma vacina, uma injeção, dói, ele chora, ele fica nervoso, tal, e a gente dá do mesmo jeito, porque sabe que é para o bem dele, né? Então imagina Deus quando vê a gente, né, com as nossas pequenez, né? Tá. E aí como que começa esse processo reencarnatório, né? Essas imagens, né, são do Projeto Imagem. Projeto Imagem é um projeto que eles desenham as obras, algumas obras espíritas, tá? Eu uso muito imagens do Projeto Imagem, que eu acho que elucida muito. E essas imagens, né, elas são, né, da obra Missionários da Luz. Quem não leu Missionários da Luz, leia, é um livro muito bom, tá? Ele é do Chico Xavier, tá? A psicografia do Chico, o espírito é André Luiz. E nessa obra, o que ele mostra, né? Ele mostra que as nossas reencarnações muitas vezes são programadas, são organizadas, né? E muitas vezes são compulsórias, tá? Então, alguns espíritos, né, a hora de reencarnar, né, não é todo mundo igual. Não vamos colocar todo mundo no mesmo pacotinho, falar que com todos nós aconteceu igual. Já lá no livro está escrito que não há encarnação uma igual a outra. E pelo mesmo motivo não existe um ser humano igual ao outro. Muitos me perguntam assim, quantos anos demora para reencarnar de novo? Né? Às vezes segundos. Você acaba de desencarnar aqui, já reencarna de novo. Às vezes 2, 3 anos. Né? Você pega aquela obra, né, do André Luiz também, e do Chico, né, que é Entre a Terra e o Céu. Você tem o caso do Júlio, por exemplo, que ele reencarna na mesma família 3 vezes, num prazo de 10 anos, tá? Então, em 10 anos o mesmo espírito nasce e morre na mesma família, né? Outros casos que a gente tem relatos, por exemplo, no livro, na obra do Kardec, né? No Kardec é a hora que a gente está falando céu e inferno, ok? Então o que acontece? Lá tem alguns relatos de alguns espíritos, né? A hora que fala do inferno, por exemplo, demorou 300 anos no umbral. A gente trabalha em trabalho prático, às vezes tem espírito que fica 1000 anos para encarnar de novo. Não existe um roteiro, tá? Vai depender das necessidades, vai depender para que é, tá? Ok? E as provas e as dificuldades que o espírito vai enfrentar aqui, às vezes precisa de ajuda de técnicos lá da espiritualidade para ajudar, tá? Outros vão precisar
né, da reencarnação automática, então não tem muito, né, que nem o caso do Júlio lá, eles não organizaram muito, porque ele tinha que nascer na mesma família, né, e outros ainda, quando a gente é mais elevadinho, quando a gente já tem um pouquinho mais de entendimento, a gente mesmo organiza as nossas encarnações, tá? Então não sei em que grupo vocês estão, mas enfim. E aí agora eu vou trazer, né, o planejamento reencarnatório, né? Existe um instituto lá no nosso lar, né, que apoia o desenho das encarnações. Ok? Existe só a colônia Nosso Lar? Não, existem milhares de colônias sobre a Terra. Tá? O Nosso Lar é uma das que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas só no Brasil a gente tem dezenas de colônias em cima. A gente usa o exemplo do Nosso Lar porque é a obra que é o lugar onde o espírito do André Luiz, né, permaneceu por um tempo, e de lá ele fez os seus estudos e trouxe para a gente os relatos sobre o mundo espiritual, ok? Então, né, existe o Ministério do Esclarecimento lá, que faz o planejamento, né, reencarnatório. Essas imagens são imagens do livro lá, do Missionários da Luz, tá? E que os moldes, alguns são padronizados de reencarnação, mas outros, né, depende do conhecimento, da cultura, da responsabilidade individual de cada espírito, tá? Os mais elevados vão participar aí do processo. E aí esse trabalho dos companheiros aí lá da espiritualidade, ajudar a gente a desenhar esse processo reencarnatório, ela tem a ver com o quê? Né? Ela tem a ver com os nossos débitos lá do passado, com as coisas que a gente ainda precisa resolver, com as situações que a gente ainda tem que esclarecer, tá? Então, às vezes a gente passa por situações, a gente fala, imagina que eu escolhi isso para minha vida. Às vezes não escolheu mesmo, foi uma encarnação automática, tal, mas baseado no quê? Naquilo que você precisava. Não existe acaso, tá? Nós vamos atrair magneticamente as provas e as necessidades que a gente precisa. A mesma formação do nosso corpo físico. O nosso perispírito, que é a forma, que dá o formato para esse corpo, ele foi formado durante milhares de anos. Por quê? Pelas nossas emoções, sensações e sentimentos. E ele que vai dar o formato do corpo que a gente precisa. Junto com o quê? Junto com as características genéticas dos pais que a gente precisa. E junto com o quê? Com o pensamento, com a vontade da mãe. Então a mãe, a hora que ela está formando o bebê, ela também tem responsabilidade na formação daquele corpinho. Lá no Entre a Terra e o Céu, tem o capítulo 6 lá, que quando eu li eu fiquei extremamente assustada. Porque tem pais, né, que por causa do ambiente, de briga, de falta de entendimento, de pensamentos negativos, de raiva, de vontade de abortar, de vontade de raiva daquele espírito que está recebendo, que você deforma aquele corpo ou ajuda, né, deixar ele deformado, às vezes não fisicamente, mas psicologicamente, tá? Quando a gente fala de algumas situações, e que nesse mesmo capítulo, né, a orientadora lá, ela fala que tem crianças que desencarnam prematuramente em virtude do ambiente onde elas moram, né, onde elas habitam. Então a gente mata às vezes os nossos filhos porque a gente vive numa discórdia mental e espiritual dentro dos nossos lares, que deveriam ser, né, ambientes salutares para quê? Para o desenvolvimento daqueles irmãozinhos que a gente está recebendo, ok? Tá, aí olha que bonito que é lá o nosso lar, né? Todo mundo queria morar lá. Por quê? Porque é tudo organizadinho, jardim bonitinho, tal, né? Diz que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, tá? E aí Jesus nos adverte, né? Se a nossa mão, os nossos olhos são motivos de escândalo, melhor entrar na vida sem eles. Então não é porque se a mão te causa escândalo, corta a mão agora, não. Tira o olho, joga fora, né? Só que a hora que você vai reencarnar, se aquilo que te causou um problema, ou se vai te causar um problema, o que você faz? Melhor você vir sem ele ou vir com ele meio debilitadinho. Para quê? Para não atrapalhar o seu processo reencarnatório, tá? E se, né, nas experiências da autoridade, da riqueza, da beleza, da inteligência, né, a gente não foi bem, é lógico que a gente vem sem. Então às vezes são muito bonitos,
né? Tipo a Gisele Bündchen, o Genequine, assim, da vida. E o que a gente fez? Destruiu lares, usou a beleza para ter poder sobre as outras pessoas, para ganhar dinheiro, usou a beleza de maneira não adequada aos princípios morais, né? Porque é difícil ser bonito, né? Você vai ser muito assediado, né? Às vezes você vai receber muitas ofertas, né? Não tão lícitas, tá? Então, aí vai vir bonito de novo, para cair de novo. Às vezes caiu 3, 4 encarnações por causa disso. Às vezes foi muito inteligente, teve a oportunidade dos conhecimentos, usou esse conhecimento para quê? Para roubar, para ser corrupto, para enganar as pessoas, para ludibriar, para usar a palavra para arrastar multidões, né, fazendo coisa errada. Né? A gente tem os falsos profetas, por exemplo, né, que prometem um monte de coisa para as pessoas acreditam. E aí qual que é a responsabilidade desse ser? Né? Ele tem responsabilidade sobre tudo aquilo que ele está plantando. Ninguém vai plantar limão e colher maçã. Isso a gente tem que ter lógico na cabeça da gente. Né? Às vezes a gente teve autoridade, né? Teve um cargo de poder, né? E às vezes não precisa ser o poder sobre um país, mas às vezes sobre uma empresa. E aí você pega e destrói a motivação das pessoas, você deixa todo mundo desanimado, você faz tudo errado, você usa aquilo porque você se sente o poderosão, né? Então você usou o poder errado, você vai vir sem, certo? Então, não existe acaso aí nas situações, tá? Então, né, aqui nós vamos olhar, né, o lar onde a gente começa o instituto, né, que vai preparar as reencarnações, tá? E aí tem uma imagem, né, da entrada aí do instituto, diz que é muito bonito, né, que tem corpos assim humanos perfeitos, com todas as ligações terminais nervosas, órgãos, tudo rodando em 360 graus para a gente se inspirar, certo? Hora que vai fazer o projetinho lá. Mas a gente sempre não vai pegar um negócio muito certinho, muito perfeito. André Luiz está lá para entender como isso funciona, tá? E eles vão, né, fazer um projeto baseado no nosso entendimento, no nosso melhoramento, né? Naquilo que é necessário. Esse é o pavilhão aí, onde eles fazem os desenhos dos corpos, tá? Então tem lá centenas de milhares lá de colaboradores, né, cooperadores lá. São engenheiros, né, que fazem os desenhos dos nossos corpos físicos ali, que estão projetando os nossos corpinhos lindos que a gente vai ter aqui, o necessário para a gente dar com a cara na parede, né? E a gente reclama. Não somos gratos, né? Seu coração está aí batendo já 40 anos, 30, 80, 90. Gente, se fosse só um músculo, já tinha pifado. A primeira lógica que eu tenho é que esse corpo é comandado por um ser espiritual, por uma energia que não é desse planeta aqui, material. Vocês vão na academia, um dia, 2, 3, vocês não aguentam dor nas pernas. Vocês não aguentam agachar. Vocês não aguentam erguer o bracinho. O coraçãozinho, desde que vocês nasceram, está ali pulsando, é um músculo. Como? Vocês não dão ordem agora, o sangue de vocês está correndo aí no corpo de vocês, né? Isso é o nosso DNA ancestral, do nosso processo de evolução, de uma inteligência das nossas células que estão ali. Nós temos 3 trilhões de células trabalhando neste momento para vocês estarem aqui. Algumas morrendo para que vocês não sintam calor. Fazendo secreções de óleo, fazendo secreção de água, né? E aí vocês, esse corpo mais ou menos, essa barriguinha aqui esquisita, né? Essa papada, né? Por que eu não sou lindo, né? A gente só reclama, a gente não é grato por toda essa mágica que está acontecendo. Imagina a hora que um bebê nasce, gente, né? Aquele serzinho perfeito, aquele serzinho vai trocando de corpos até chegar na gente, né? E a gente não valoriza nada, felizmente ainda.
Aí eu vejo o nosso grau de atraso, né? Só começar a estudar a doutrina que a gente vê o quanto nós somos pequenininhos, né? Tá. E aí nós vamos mostrar o primeiro caso, que é o caso da reencarnação do Silvério. Tá? Eu trouxe alguns casos lá do Missionários da Luz para facilitar o nosso entendimento sobre o processo. Tá? Então ali a gente tem o André Luiz, que está aprendendo, o Manassés, que é um responsável ali por um setor, né, do departamento de reencarnação, e o Silvério com o projetinho ali, né, com o planinho reencarnatório dele na mão. Tá? O Silvério, ele trabalhou lá, né, 15 anos no plano espiritual, e agora ele tem, né, que voltar aqui para a Terra, para reparar os débitos dele do passado, certo? E poder, né, caminhar para frente. E aí o que ele percebe? Que ele teve um problema, né, que ele usou muito a vaidade, né, ele devia ser muito bonitão na outra vida, né, e usou a vaidade de maneira errada. E aí qual que foi a sugestão dos engenheiros lá? Que ele viesse com um defeitinho físico na perna. Porque mesmo que ele fosse bonitão, mas com defeitinho físico, o povo ia olhar ele meio esquisitinho, né? Porque a gente é cheio de preconceitos, preconceituosos, somos nós, né? E aí, o que acontece? E aí ele vem, né? Ele vai vir com esse defeito físico, para quê? Para que a vaidade dele, né, fique mais moderada, né? Para não atrapalhar o projeto, ok? E eles falam ainda, né, que ele tem possibilidade de viver 70 anos. Aí no Manassés fala, você não me volte aqui antes dos 70 anos. Né? Temos informações que quem vive mais de 70 anos são os espíritos completistas, né, que conseguiram aí, ó, completar a jornada. Então o pessoal aí que tem mais de 70 tá de parabéns, tá? Parabéns para vocês, vocês já, né? Mas cada dia que vocês ficar aqui 1 minuto a mais é lucro. Porque também para voltar não vai ser fácil. Ninguém está querendo ter filho, tá? Vai ser uma briga lá. Antes o povo tinha 12, 10, 15 meninos. Agora ninguém quer mais ter filho. Eu mesmo não tive, né? Então eu estou em débito com a natureza aí, porque, certo? Não repus o meu, né? O meu... E lá em casa quase ninguém repôs, né? São 3 filhos e um só. Teve um menino, né? Então... negócio, então vai ser difícil de voltar. Então fica aqui o tempo que tiver que ficar, né, para poder resolver com o povo que vocês tiverem que resolver. Já dizia Jesus, resolva com a galera enquanto está a caminho com ela. Porque às vezes você reencarna, o outro não reencarna. Às vezes o outro já está reencarnado, você vai reencarnar daí 200 anos, você precisa resolver com ele, vai demorar 1000 anos, 5000 anos. Agora tá ali todo dia, olha para a cara do bonito e não fala, ó, eu te amo, desculpa, né, agi mal, vamos tentar rever essa situação, me perdoa, né, vamos tentar se perdoar. Imagina que a gente faz isso. Eu tenho eternidade para fazer, então fica aí, se arrastando, né, é nós. Outro caso, né, projeto reencarnatório ali, né, é o caso que o Manassés está apresentando de um irmãozinho, tá? Esse irmãozinho matou um outro irmão na vida anterior a facada. E aqui a gente já responde uma pergunta que muita gente fala, né? Então, se eu matei uma pessoa, eu vou morrer também, né? Do mesmo jeito, né? Se eu dei um tiro no outro, vou dar um tiro também, né? Não. Aqui o que aconteceu? Esse irmãozinho, que a gente vai ver o caso dele, ele trabalhou lá no plano espiritual há muito tempo, ele já teve muitos débitos resolvidos, ele é uma pessoa boa, mas lá no inconsciente dele, ele ainda tem lá coisas relacionadas a uma encarnação de 100 anos atrás, que ele matou o irmãozinho a facada, certo? Então eles estão preparando a encarnação dele. E aí, ó, ele vai vir com umas úlcerazinhas planejadas. Eita, quem tem úlcera sabe que o trem arde. Pega fogo, né? Come qualquer coisa, aquilo, né, fica pegando fogo. Por quê? É a sensação de um punhal entrando. Então, já que você matou o outro apunhalada, você vai ficar com aquela dorzinha aí uns 50 anos, uns 30 anos, uns 40 anos, pra, né, limpar
né, aquele débito que você tem. Então ele vai vir com umas úlceras, né, que na hora que ele tiver uma fase aí dos 40 anos vai aparecer, e que, né, ele não vai ter cura. Outra coisa, às vezes a gente busca cura e não consegue. Fala, mas é porque eu não tenho mérito, porque o médico não é bom, nada disso. Às vezes você programou de ter aquilo, né, para poder se limpar o seu perispírito. Quem não sabe o que é o perispírito, né, é o forminha que forma o nosso corpo físico, e todos os nossos sentimentos de raiva, ódio, amor, alegria, felicidade, tristeza, fica marcado no perispírito. As boas, luzinha, e as ruinzinhas, manchinhas escuras. O corpo é o vaso cheio de carvão que vai limpar as impurezas do perispírito. Então, quando vem a doença, é porque a gente já está limpando. A gente tinha que ser grato. Nós xinga, fica nervoso, revoltado, porque eu, né, fui condenadinho, tá? Você já está limpando, certo? E se você passa com resignação, pronto, ó, já se livrou um carnê a menos para pagar, certo? E aí ele vai vir com essa ulcerazinha sem cura, tá? E aí, outro caso vai ser apresentado agora, que é a encarnação da nossa irmã Anacleta, tá? A Anacleta foi uma mãe relapsa. Os filhos que a gente recebe do alto não são nossos. São filhos de Deus emprestados para a gente temporariamente. O que a gente está fazendo com eles? E aí, o que ela fez? Eles tinham um padrão de vida muito bom, né? Fazia parte da sociedade, e ela deu todas as facilidades para a moçada, né? Às vezes o pai achava ruim porque os meninos estavam, né, muito livre, fazendo tudo o que queria, tal, mas a mãe, muito permissiva, deixava tudo. Os filhos se perderam, alguns nas drogas, outros na bebida, outros, né, em outros vícios, né? E aí o que aconteceu? Desencarnaram tudo cedo, foram tudo para o umbral. Por quê? Quando a gente usa droga, quando a gente usa bebida, quando a gente tem muita raiva, quando a gente fuma, quando a gente tem ira, quando a gente tem mágoa, quando a gente bebe, né? Quando a gente... Tudo isso é suicídio indireto. Você não precisa se dar um tiro na cabeça para ser suicida, né? E aí o que acontece? Ela vai vir, né, mãe de novo dessa galerinha, ok? Para ajudar eles a se regenerar. E aí, né, esses filhos, né, alguns deles, né, são 3 rapazes e uma moça, que caíram cedo lá, né, nas questões de desregra, né, da natureza física, né, e por quê? Porque eles queriam cumprir obrigações sociais. Às vezes a gente está numa festa, todo mundo bebe, eu vou beber também. Por exemplo, eu não bebo. Sempre fui considerada esquisita. Sempre fui considerada uma extraterrestre. Mas como que você não bebe? As pessoas ficam assustadas. Então, como que você, né, não bebe, né? E aí, às vezes a gente faz isso para cumprir, né? Às vezes está todo mundo se drogando, vou me drogar também para eu fazer parte do grupo. Está todo mundo fumando, eu vou fumar também para fazer parte do grupo. Está todo mundo, né, falando mal dos outros, vou falar também, porque senão vou ficar excluído, tá? E aí esses irmãozinhos se perderam, ficaram lá na região inferior, e a Anacleta, que é a mãe, que tem mais condições, o que ela vai fazer? Preparar a reencarnação dela e dos meninos. Certo? E aí, o que acontece? Voltando lá, ainda não terminei a história. Aí, o que acontece? Desses 4 filhos, né? Os meninos vão vir com deficiência física, tá? Tem os detalhes lá no livro, quem quiser ver, lá no Missionários da Luz. E a moça, ela vai ser uma moça meio problematicada, assim, meio, não vai ter deficiência física, mas meio desviada na moral, tal, tudo. Porque ela ainda tem essas reminiscências dentro dela. Só que ela vai ajudar a mãe, que vai ficar viúva muito cedo, a cuidar desses meninos. A mãe programou que vai receber 4 filhos com deficiência. Às vezes a gente vê uma mãe com filhos com deficiência, com 4 filhos, fala, coitada, foi condenada. Por quê? Tal.
Na realidade, às vezes ela programou aquilo para ajudar aqueles espíritos a se libertar daquele processo, para aprender a se amar, para aprender a se responsabilizar. Não existe acaso em nada. A doutrina espírita nos explica isso. E não estamos com ninguém por acaso. Outro dia, né, eu dou aula de sexta-feira, às vezes, quando eu tenho tempo, lá no Fora da Caridade, né? E alguém me perguntou assim, mas, né, eu recebi o filho e tal, e eu sou responsável? Eu falei, você é responsável. Por que você é responsável? Porque ninguém está com a gente. Ou você é responsável porque você ajudou ele a se desregrar, ou você é responsável porque você ama e você não quer deixar o outro se perder. Né? Porque, por exemplo, uma mãe, ela não vai ficar feliz, né? Tem algumas religiões que falam que tem céu, inferno e purgatório. Imagina a mãe lá no céu, né? Tocando harpas com os anjos, tranquilo, e o filho queimando no inferno. A mãe vai ficar tranquilona? Vai. Né? No entanto, que no primeiro livro do André Luiz, lá no Nosso Lar, a mãe do André Luiz vai voltar esposa do marido que traía, e ela já estava nos planos elevados, estava acima do Nosso Lar lá. E vai trazer como filhas as amantes do marido, para ajudar ele a pagar os débitos de ter desviado aquelas moças. Então a gente ama, e quando a gente ama, a gente vai buscar outro no inferno mesmo. E não é no inferno no sentido de inferno físico, não. Né? É de inferno espiritual, de inferno de não ver o outro evoluir. Você vai lá brigar, né, com os irmãozinhos lá inferior, com estilingue na mão, para lutar pelos seus. Então a gente é responsável às vezes, né, porque a gente ama, só por isso, né? E aí vocês pensem em quem vocês amam, que vocês buscariam em qualquer lugar. E aí, né, tem uma moça também, né, que ela vem, a irmãzinha, pedir um esclarecimento, né, porque ela está fazendo processo lá de projeto reencarnatório, ia nascer bonitona, e eles falam, não é legal, você já se perdeu pela beleza algumas vezes, e o ideal é você vir com uma tiroidezinha, né, desregrada, uma tiroidezinha meio fora da casinha, assim, uma tiroidezinha que não funciona direito, porque quem tem problema de tiroide ou fica muito fofinho, que não consegue emagrecer de jeito nenhum, né? Vai ser bonito? Vai, mas não vai ser o padrão de beleza que o marketing vende aí pra gente. O marketing também é doido, né? E também, às vezes a gente fica muito magro, mas magro esquálido, assim, que você não consegue, né? Ter uma suculênciazinha, assim, pra chamar atenção, graças a Deus. Por quê? Porque se perdeu pela beleza. Então ela vai vir, né? Com esse problemazinho na tiroide aí. E aí, o que o Manassés fala, né? Que isso é importante para prevenir a queda moral e daí, né, esse defeito, né, na glândula da tireoide. Todos os nossos órgãos estão subordinados à ascendência moral. O que quer dizer isso? Que esse corpo físico que a gente tem, os nossos órgãos, às vezes aqueles que não funcionam direito, coraçãozinho, pulmãozinho, o estômagozinho, um órgão genital e tal, tem a ver com aquilo que a gente plantou no passado. Se a gente quer ter corpos mais saudáveis e mais bonitos e mais tranquilos e melhores nas outras encarnações, tem que começar a plantar agora. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, eu tenho um estudo sobre doenças psicossomáticas, as doenças psicossomáticas somos nós que provocamos. E o que é o psicossoma? O psicossoma é o perispírito. E por que somática? As nossas emoções negativas vão ficando registradas ali e vai refletir no corpo, certo? Preocupações excessivas com o sistema patológico aumentam a enfermidade, quando a gente só fica pensando em doença. Tem gente que é hipocondríaco, que só pensa em doença, que só focaliza em doença, né? Grandes emoções podem curar ou aniquilar o corpo. Tem alguns estudos que falam, por exemplo, do caso de pessoas, né, que estavam com alguma doença terminal e começou a assistir filmes sobre alegria, começaram a rir muitas vezes por dia, a doença foi e curou. E outro que tinha uma coisinha de nada, fica ali, ó dia, ó céu, ó azar, ó vida terrível, né, que eu tenho, coitadinho de minzinho, né, e a doença piora, certo? O médico do porvir
não fornecerá informações só técnicas, mas de valores espirituais. A gente está esperando esse médico chegar, que é aqueles médicos que conseguem enxergar além do físico. Porque não adianta cuidar só do corpo físico. Porque se eu cuido do corpo físico, é igual uma parede embolorada. Se eu passo a tinta, fica 2, 3 dias bonito, lá uma semana, um mês. Daqui a pouco tá tudo embolorado de novo. Por quê? Porque eu não cuidei da raiz do problema, que é aquela emoção, sensação e sentimento que causava aquilo. E o amor cristão é o principal, né, sentido da cura. E eu vou apresentar um caso para vocês rapidinho, porque não dá tempo da gente falar com muito detalhe. É o caso da reencarnação do Sigismundo. A caso da reencarnação do Sigismundo tá lá no Missionários da Luz, tá? O Sigismundo é um irmãozinho que desencarnou, né? Ele matou o amigo dele, porque ele queria a mulher do amigo, tá? Só para resumir a história. E aí o que aconteceu? Ele precisa reencarnar. E ele, né, não consegue, né? Porque o pai, que é o amigo que ele matou em outra vida, que ele vai recebê-lo como filho, tinha combinado no plano espiritual que ia receber ele como filho. Ok? Porque nós tá lá, nós combina tudo. Nós chega aqui, nós não quer saber de nada. E aí o que aconteceu? Todas as vezes que ele se aproximava do casal, o pai repelia, porque tinha medo, achava que era um obsessor, achava que era alguém que estava fazendo mal, tal, tudo. E aí o que o pai faz? Né? O pai cria toxinas no organismo, inconscientemente, que repele os espermatozoides, então não deixa a concepção acontecer. Às vezes vocês ficam aí tentando engravidar 1, 2 anos, né? Minha mãe ficou 6 meses para conseguir que eu ficar grávida de mim, jovem, tudo, né? Falei, imagina com qual dos dois eu tinha débito, né? Alguém estava intoxicando o óvulo ou espermatozoide para eu não descer, entendeu? E é por que isso? Porque a gente tem, nas nossas famílias, né, quase que 90% dos casos, estão lá os nossos inimigos do passado. Tem os que a gente ama e tem os inimigos do passado. Os que a gente ama vêm para ajudar no negócio, né, no processo, e os inimigos do passado vêm para a gente aprender a amar. Ali o porquinho espinho, né, que vai ficar dentro da caverna com a gente, lá fora tá frio e a gente não pode sair, porque senão a gente morre congelado. Então nós somos obrigados a aguentar o outro furando a gente lá com os espinhozinhos dele, né? E a gente vai melhorando, não mexe muito, né, que dá tudo certo. Tá, durante o sono, sai a mãe e o pai ali do corpo, tá vendo? Como eles estão encarnados, né, tem esse cordão de prata aí que mostra isso. Aqueles que não tem cordão de prata, tudo desencarnado. Ele, como é muito rebeldezinho, irritadiço, tal, tudo, ele sai do corpo, ele não vê nem os mentores e nem a esposa. E a esposa, como é um pouquinho mais tranquila, faz prece, tudo, ao sair do corpo, ela encontra com a avó dela. E aí, o que acontece? Aquele moço ali atrás, com aquela cara de sofrimento, é o Sigismundo. Sigismundo quer reencarnar, precisa resolver essa situação com o pai. Só que o que acontece? O pai tem medo, né? Acha que ele é um perseguidor, um demônio, uma coisa ruim, porque toda noite o Sigismundo, ele sonha com o Sigismundo. A hora que o Sigismundo chegar perto, ele acha que é coisa ruim por causa da energia. A energia dos dois é de raiva um do outro. Tá? E aí o que acontece? Ele vem o mentor junto, e o mentor traz luz, e aí ele pede pro mentor, né, ele acha que é um anjo, fala, ai, tira esse daqui, né, não quero ele perto de mim, Deus que me livre e tal. Aí o outro fala, é assim que você trata alguém que te pede ajuda? É assim que você trata um irmão miserável que está te pedindo o seu apoio? E aí o Sigismundo pede, né, pede para ele, dá uma oportunidade para ele perdoar ele, né, se ajoelha, pede perdão. E aí o outro fica comovido, né, o que vai ser o pai. Fica comovido, e a hora que ele beija a mão dele, né, sai aquela camada escura do perispírito do pai, que estava bloqueando a aproximação dos dois. E o pai chora, né, e agradece, né, porque vai trazer o menino, né, vai ser bom para os dois, certo? E aí o que acontece? Aí, ó, enquanto tá lá o casal, lá preparando o jantar, tudo, a espiritualidade tá lá em casa preparando o reencarne do menino, né? Estão decidindo os cromossomos lá do corpo que vai nascer, estão decidindo a hora da concepção,
né? Tá todo mundo ali organizando, o Sigismundo lá no canto sem fazer nada, né? Só esperando. Levam o Sigismundo para o quarto, né? E vai fazer a redução do perispírito. Então vai encolher o perispírito. Então o perispírito de adulto vai virar. E eles pedem no livro para que ele ajude, que ele pense de maneira positiva para ajudar. Alguns é rápido, diz que é 2, 3 horas, outro demora 3, 4 dias, ou demora meses para encolher. Por isso que quando desencarna uma criança, ela fica o perispírito ainda na sensação como criança, às vezes até reencarnar de novo. Por quê? Porque o espírito tem consciência para ele trazer de volta aquele formato que ele tinha antes, tá? E ali está quem? Os espíritos magnetizadores, o Sigismundo e os mentores. Antes da concepção física, existe a concepção espiritual. Aí todo mundo fala, pode abortar, porque ainda não tem sistema nervoso. O espírito não tem sistema nervoso. A hora que você engravida, o espírito já está perto. Já teve a concepção no plano espiritual. Aí você aborta, o bichinho fica revoltado com você, porque você estragou tudo o projeto reencarnatório. Por isso que nós espíritas somos contra o aborto, né? Que é praticado, né? E não o aborto espontâneo, claro, que a gente não tem culpa, ok? E aí o que acontece? Todos aqueles espíritos que vêm assistir a entrega do Sigismundo para a mãe e para o pai, são espíritos que ele ajudou. O Sigismundo ajudou um monte de gente lá no umbral. Ele já tinha méritos, mas ele ainda não conseguia evoluir porque ele tinha esse débito com o amigo, ok? Então eles vão trazer, né, o Sigismundo para o pai e para a mãe. E aí tem a concepção espiritual, entrega o nenezinho, né? Para quem? Quem que traz? A avó. A avó dela desencarnada traz o Sigismundinho, né? E entrega para o pai e para a mãe, tá? Antes da concepção física. E aí, né, os dois vão namorar, tal, vai ter a concepção física. E o André Luiz pergunta, fala, mas nós vamos ficar lá junto? Fala, não precisa, né? Não precisa ficar junto. Demora até 78 horas para o espermatozoide chegar no óvulo. Então amanhã, depois que já foi o namoro, tudo, nós vamos lá, né? Inclusive os casais que se amam, que têm respeito um pelo outro, tem proteção no quarto, ninguém entra, nem os espíritos inferiores ligados ao sexo, tá? E aí o que acontece? O espírito magnetizador vai escolher qual espermatozoide tem as características que o Sigismundinho precisa. E aí vocês acharam que vocês ganharam a corrida, né? Vocês não ganharam, tá? Aí fala, como aquele fulano é lerdo daquele jeito, ganhou a corrida lá dos 200 milhões de espermatozoides. Não, né? E quando não é uma concepção programada, assim, né? Que foi automático o negócio e tal, é atraído o espermatozoide que tem as características mentais e energéticas necessárias para o processo reencarnatório daquele irmãozinho. Então a atração é energia, é magnetismo, tá? Tudo que nos cerca é energia, tá? E aí estão escolhendo o mais adequado aí, ó, para fecundação, certo? E aí o que acontece? Até o 21º dia, não pode ter visita de espíritos nenhum para a mulher e nem para o bebezinho. Porque a emoção dele encontrar aqueles que ele gosta pode provocar um aborto. Só após 21 dias é que é autorizado outros espíritos virem visitar. E o mentor vai ficar junto o tempo inteiro até essa criança completar 7 anos. Porque o nosso processo reencarnatório só se encerra quando nós fizermos 7 anos. A gente nasce, o processo não está completo. Por isso que as crianças veem, falam, escutam com irmãozinhos do plano espiritual, porque ele ainda está ligado nos 2 planos. E aí, neste período, o mentor fica com a gente durante o tempo inteiro. Depois de 7 anos, só quando a gente precisa. Não fica lá o coitadinho de stand-by o dia inteiro sentado, protegendo vocês. Vocês têm livre-arbítrio, viu? Tá? O anjo de guarda também não tem paciência de ficar ali do lado. Tem trabalho, tem coisa para fazer, né? Tem diverso, está funcionando aí, tá? E aí no 21º dia tem a visitação, né? Porque o embrião já está mais fortalecido lá no corpo da mãe, tá? E aí o que é o futuro mentor não sai de perto ali do corpo em formação. E os espíritos amigos vêm trazer cânforas
com energias das plantas, dos animais, da água, da terra, para jorrar sobre o bebezinho, para ajudar na formação daquele corpo perfeito. Por isso, gente, faz amigo, faz que o povo goste de vocês, tá? Não fica só arrumando, tô nem aí, né? Tô nem aí que se gosta de mim, não gosta. Tá? Tô cheio de inimigo. Porque quando a gente tem amigos, no plano espiritual também eles vêm ajudar a gente. Vem ajudar no nosso desenvolvimento. Quando a gente faz caridade, às vezes o espírito que a gente nem conhece vem ajudar porque a gente ajudou um ente querido, porque ajudou alguém que estava perto. Então, só plantando amor a gente recebe amor, ok? E aí, né? Depois de 9 meses nasce o mundinho, certo? Foram felizes para sempre? Uma ova, né? Agora que começa o problema, né? Aí, né, o menino, né, não é amigo do pai. Imagina, a hora que o pai chega perto do berço, chora, grita, fica desesperado. A hora que o pai pega, grita, chora, desesperado. Por quê? A energia dos dois ainda não está muito simpática, né? Se o inimigo fosse a mãe, era a mesma coisa, certo? E aí, os mentores voltam para o plano espiritual. Então, a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, o primeiro passo é o estado espiritual, fazer escolhas lá das provas que a gente vai fazer. Depois, né, quando que a gente reencarna, a gente tem o livre-arbítrio, está escrito lá na questão 399 do Livro dos Espíritos, né? A gente tem que parar de ficar arrastando os problemas da gente. Tem problema? Resolve. Tenta resolver. Faz de tudo para resolver, tá? Porque tem coisa que a gente só consegue resolver na carne. Aí, por que isso? Porque se eu lembrar que eu matei alguém, que mérito que eu tenho de resolver junto com ele? Ok? E aí, né, a gente pode, né? Tudo nos é lícito, já dizia Paulo de Tarso, nosso amigo lá, né? Mas nem tudo me convém. Então, nós temos livre-arbítrio e a vontade. E aí, toda essa trabalheira que deu pra gente voltar aqui, gente, não estraga, tá? Não estraga, porque depois é duro para voltar de novo. Já estou avisando para não falar que ninguém avisou. Tá bom? Uma boa noite a todos e obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Obrigado, André. Oi? Não. Aos passistas, por favor. É isso aí, pessoal. A jornada é grande, né? Tem que sair daqui com um nó na cabeça, senão não valeu, né, André? Se sair daqui e achar que está muito fácil, está muito tranquilo, vai falar que não é sério, né? Que o nosso compromisso com o Pai não é sério. E pessoal, sabe os colaboradores que ajudam a construir os nossos corpos aí? Eles ajudam, viu? Como disse a Andréia. Mas o grande problema são os nossos vícios morais, é aquilo que é invisível aos olhos. Então a gente está aqui para corrigir isso. E essas dificuldades que a Andréia explicou faz a gente diminuir a vaidade, né, Andréia? Tudo aquilo. Então que a gente possa combater, claro, aceitar o corpo, a vida que tem, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, se vem da característica nominal aí. Mas o que é invisível a gente tem que estar sempre combatendo. As nossas tendências ruins que a gente se esconde, né? Esconde dos outros. E o Evangelho nos traz isso. Obrigado, Andréia. Muito bom. E a cruzada está sempre aqui. Segunda-feira tem estudo. O pessoal da segunda-feira deve estar aqui também, bastante gente. Com certeza lembrou de muito bate-papo nosso. Então, segunda-feira às 7 horas e quinta-feira às 7 horas da noite. Por 1 hora só, não paga. Não precisa falar. Às vezes a pessoa tem vergonha, chega aqui e fala, tem que falar, né, Edri? Não precisa falar, pode ficar quietinho. Vem bater papo. Se quiser falar, pode falar. Segunda-feira é o Livro dos Espíritos.
E quinta-feira é o livro O que é o Espiritismo, que é também de Kardec, uma iniciação à doutrina espírita. Então quem gosta de perguntas e respostas mais técnicas, aprofundadas, vem estudar o livro dos Espíritos na segunda-feira. De quinta é uma introdução, como o próprio nome diz do livro, o que é o Espiritismo. E aí você começa um bate-papo gostoso e vai se conhecendo, e se conhecendo vai se melhorando e vai se aceitando e vivendo melhor. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade, Jesus amado, que nos assiste. Quanta grandeza, quanto amor por nós. Esta chance maravilhosa de termos contato com a doutrina espírita, consoladora, que nos acolhe, que nos recebe, Pai. Que a sua luz, os seus eflúvios, todo o seu amor nos penetre, tanto o campo magnético, o campo material, como o nosso espírito seja tocado pelo seu amor, pela sua luz. Obrigado por essa oportunidade. Somos os trabalhadores da última hora, aqui na Casa Espírita. Temos muitos compromissos, sim, mas temos que pouco a pouco nos ajudar e ajudar ao próximo. A benevolência para com o irmão, a indulgência, sermos indulgentes. Nos ajude, Pai, porque também precisamos de indulgência, precisamos do seu amor. E nesta procura, vamos passo a passo, nos desgarrando das dívidas, como disse a nossa irmã, do nosso pretérito, às vezes escuro, trevoso, sofrido, cheio de aflições, para dar lugar ao homem novo, à luz, como Jesus nos ensinou, para que sigamos seus passos. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade, são a salvaguarda da vida celeste. Que possamos te compreender, Cristo amado, e caminharmos, estudando, nos melhorando, para alcançarmos a bem-aventurança dos mundos eleitos e felizes ao lado do Pai Criador. Vamos aguardar em silêncio o nosso passe querido e estarmos receptivos, mentalizando Jesus para recebermos aquilo que é necessário. Só assim vamos sair daqui reabastecidos. Que assim seja.